Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção. Hoje, dia 7 de outubro, celebramos a memória de Nossa Senhora do Rosário. Que ela rogue e nos ensine a rezar. Vamos ouvir o Evangelho desta memória que está em Lucas 1, de 26 a 38. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora com o título de Rosário. Rosário é a oração do terço. Maria apareceu a muitos, de maneira especial, São Domingos e outros, sempre com o terço na mão, ou às vezes instruindo as pessoas ou motivando-as a rezar aquela oração que o próprio Deus rezou por primeiro. Quem primeiro rezou o terço foi Deus. O terço tem sua origem em Deus. O terço não é uma oração inventada, embora ao longo dos séculos foi se descobrindo a beleza, a riqueza escondida nesta oração. Mas quem rezou o terço primeiro? Por acaso não foi o próprio Deus? Quando o anjo veio e lhe disse: Ave cheia de graça. Um anjo, nós sabemos que um anjo não diz uma vírgula sem que Deus o queira. Eles só falam aquilo que Deus manda. E Deus pediu para que eles pudessem saudar Maria com essas palavras. Ave, cheia de graça, ou alegra-te, cheia de graça. Algumas traduções dizem isso. E depois, o Senhor é contigo. E o anjo, nós rezamos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. E depois nós vemos na própria Bíblia, quando Isabel, cheia do Espírito Santo, ali o próprio Espírito Santo, que agora vai falar por meio de Isabel, e diz o evangelista Lucas que Isabel, cheia do Espírito Santo, ela própria agora vai dizer: de onde vem a mim? De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Bendita és tu que acreditastes. Bendita és tu entre as mulheres. É o que nós rezamos. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Bem-aventurada és tu que acreditastes, porque do teu seio, do seio de Maria, é que há de vir para nós o Salvador. E depois, a Igreja, ao longo dos séculos, foi formulando aquele pedido: Santa Maria,
agora nos concílios que foram tendo ao longo da caminhada da igreja, foi tendo concílios, que é aqueles momentos que a igreja se reúne para definir aquilo que a Bíblia já por si mesma já dizia. Maria, mãe de Deus, ela é Theotokos, é a mãe do Verbo encarnado. Jesus é Deus e Jesus já existia. Aliás, Jesus já foi gerado e existe no Pai, no Espírito Santo desde toda a eternidade. E quando chegou o tempo previsto, ele se encarna e Maria se torna a mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus. Aí vem a prece da igreja, a minha, a sua prece, diante daquela dessa criatura que Deus fez, colocou nela todas as dons, ornou-a. Maria foi ornada de todas as virtudes e por isso é gente como nós, é criatura como nós, mas Deus fez nela o que Ele espera fazer em mim e em você. Ela foi a primeira, ela se deixou e não existe outra e não existirá uma criatura mais santa, mais perfeita, santíssima. Por isso que a igreja diz que ela é Santíssima, Santíssima Virgem Maria. Santa Mãe, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o terço, irmãos, foi gradualmente tomando forma ao longo dos tempos. Ao longo dos séculos, o terço foi ganhando forma. E ele, para nós celebrarmos hoje esta festa, né, que consagrou São Pio V, em 1569, consagrou oficialmente o terço e atribuindo a sua recitação a destruição da heresia e a conversão de muitos pecadores, e pediu aos fiéis que rezasse o terço naquela época de tantas heresias, gravemente perturbada, aflita por tantas guerras e pela depravação moral dos homens. Assim também como foi São Domingos de Gusmão, que também com o terço, embora fosse um homem muito eloquente, estudado, preparado teologicamente, filosoficamente, mas foi por meio da oração do terço que Nossa Senhora lhe apresentou o terço para que ele pudesse rezar e combater as heresias que estavam surgindo na França e em tantos lugares. Foi por meio do terço, claro, com a cultura de São Domingos, mas por meio da oração é que ele combateu as heresias do seu tempo. Então rezemos o terço, irmãos. Rezemos o terço. São Domingos lhe disse: reze o meu saltério e ensine-o às pessoas, disse Nossa Senhora. Não é? Por volta do ano de 1200, Nossa Senhora apareceu a Santo Domingos e disse a ele: reze o meu saltério, ou seja, 150 salmos. Saltério é os salmos. Por isso nós rezamos 150 Ave-Marias, não é? No terço antigo. Depois São João Paulo II acrescentou mais um terço, que é o mistério luminoso, não é? É o terço dos mistérios luminosos. Mas a São Domingos ela disse: reze o meu saltério e ensine-o às pessoas, esta oração nunca falhará. Então eu digo que sempre o terço é a arma espiritual da igreja, o terço é a arma espiritual da família, das famílias, o terço é a arma espiritual das comunidades e que afugenta todas as heresias, as ideologias, os demônios. E quantos papas incentivaram a reza do terço, hoje atribuída a esta festa, né, de Nossa Senhora do Rosário, foi quando o Papa, então, diante daquela situação que ele estava vivendo, lá em 1571, diante das invasões que estavam vindo, aquela guerra que se levantava contra os cristãos, Maria é invocada como Santa Maria da Vitória. O Papa, então, convida a rezar São Pio V, então, que atribuiu
essa vitória a Maria, auxílio dos cristãos. E em 1572 fez celebrar nesse dia essa referida festa. Então rezemos o terço. O terço é a arma espiritual da igreja, a arma espiritual das famílias. Rezemos continuamente o terço. Reze o terço. Se não pode rezar o rosário, reze o terço, não é? Reze o terço. Reze o terço em família, reze o terço sozinho, reze com muito amor, reze com devoção. E volto a insistir, quem inventou o terço foi o próprio Deus quem primeiro rezou. Ele que nos ensinou a rezar essa grande oração do terço, porque ela é bíblica, ela é cristológica, ela é eclesiológica. No terço contém todo o resumo, uma síntese de todo o Evangelho. Rezemos o terço e tenhamos uma devoção profunda, uma verdadeira, profunda e fecunda devoção a Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo a todos.